Muito bem, John. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante: como ler a Bíblia. Mas antes de começar, vinheta! Existem livros que você lê e esquece. Existem livros que você lê e eles te mudam. E existe a Bíblia, um livro que atravessa milênios e continua a transformar vidas. Se você é uma pessoa de fé ou apenas alguém em busca de sabedoria, há uma hora em que essa pergunta aparece: será que eu deveria ler a Bíblia? E quando a resposta é sim, logo vem a segunda: mas como eu começo? A verdade é que a Bíblia assusta. É um livro enorme, cheio de nomes difíceis, guerras antigas, profecias misteriosas. E muitos desistem antes mesmo da primeira página. Mas aqui está a chave. Ler a Bíblia não precisa ser complicado. Você só precisa de uma boa orientação, um passo a passo claro. E é exatamente isso o que nós vamos fazer hoje. Recentemente publicamos um vídeo sobre os grandes clássicos da literatura e, claro, citamos a Bíblia como leitura essencial. Desde então, dezenas de mensagens chegaram com a mesma dúvida: por onde eu começo? Qual versão eu escolho? Preciso entender tudo de cara? Se você também está em busca dessas respostas, esse vídeo é para você. E hoje nós vamos te mostrar como fazer sua primeira leitura da Bíblia de forma simples, prática e transformadora, sem precisar ser teólogo, professor ou expert. E tem mais uma coisa: essa metodologia já está sendo aplicada por mim e por John com as nossas famílias e já está tendo resultados. E se está funcionando conosco, também pode funcionar com você. Então, se você quer finalmente ler a Bíblia de um jeito leve, consistente e que faça sentido para a sua vida, fique conosco até o final, porque hoje você vai descobrir que esse livro milenar pode ser mais acessível e mais poderoso do que você imagina. Imagine a seguinte cena: você entra numa livraria, vai até a prateleira de religiões ou espiritualidade e se depara com uma dúzia de versões da Bíblia. Traduções diferentes, capas diferentes e o detalhe que paralisa muita gente: católica ou protestante? A dúvida é real e o medo de escolher errado pode te fazer sair da livraria de mãos vazias. Mas aqui vai um alívio imediato. Não existe escolha errada. O mais importante é começar. Agora, se você quer o caminho mais completo, aqui está a diferença fundamental. A Bíblia Católica contém 7 livros a mais que a versão protestante. São chamados deuterocanônicos, textos que por séculos alimentaram a fé de milhões de pessoas, enriqueceram a narrativa com profundidade espiritual e histórica. Esses livros extras não vão te confundir, pelo contrário, eles vão te dar contexto, sabor e textura à leitura, como ingredientes essenciais numa receita clássica. Aqui em casa temos um hábito: a cada leitura da Bíblia usamos uma versão diferente. Assim como ler um clássico da literatura em uma nova tradução revela detalhes antes despercebidos, fazer o mesmo com a Bíblia amplia sua percepção espiritual e literária. Mas se tudo o que você tem acesso no momento é uma Bíblia protestante, siga em frente. O essencial está lá: o coração do texto, as grandes narrativas, os ensinamentos transformadores. O foco neste início não é ter a versão perfeita, é criar familiaridade com o texto, entender a estrutura, se situar na história. Resumo prático: se puder escolher, comece pela versão católica, porque ela é mais completa. Mas se você tiver acesso à versão protestante, não pare por causa disso. Porque o importante é abrir o livro, dar o primeiro passo e permitir que a jornada comece. Lembre-se de uma coisa: Deus não exige erudição, ele responde à disposição. Muito bem, você decidiu começar a ler a Bíblia. Está motivado, já entendeu qual versão escolher: católica ou protestante. Mas aí vem um próximo obstáculo: qual tradução? Qual edição? Tem tantas. E tem mesmo.
Algumas parecem mais antigas que os personagens que estão dentro delas. Outras tentam ser tão modernas que parecem ter sido escritas no WhatsApp ou por uma inteligência artificial. Então, como escolher uma versão equilibrada, fiel ao original, mas que você realmente entenda? E aqui vai a minha recomendação direta com base em anos de leitura e comparação. Eu aconselho, para começar, a Bíblia do Peregrino. De um ademais da minha formação em filosofia, literatura clássica, história da arte, eu também sou formado em teologia. Por que eu digo isso? Porque eu estou acostumado a ler diferentes versões em diferentes línguas. Por exemplo, a Bíblia, eu tenho a Bíblia, a Vulgata em latim, tenho a Septuaginta em grego, tenho a Bíblia hebraica. Para essa aula aqui eu estou usando a Bíblia das edições paulinas, que é a nova tradução dos textos originais. Mas, para quem está iniciando, eu aconselho ler a Bíblia do Peregrino, e eu vou explicar agora por quê. Vamos continuar essa aula. Por que eu aconselho a Bíblia do Peregrino? Porque ela resolve o principal problema de quem está começando. Ela fala com clareza, sem perder a profundidade. A linguagem é acessível, mas não simplória. As notas de rodapé são objetivas, mas não rasas. E o mais importante, ela respeita o texto original, mantendo a beleza literária das escrituras, sem transformar tudo em uma linguagem de autoajuda. Aqui em casa usamos a Bíblia do Peregrino, especialmente para a leitura com as crianças e adolescentes. E o que acontece aqui é mágico. Eles entendem o que leem, se conectam com os personagens, com as histórias, com os dilemas humanos. E quando a compreensão chega, a transformação começa. Então, se você está no Brasil e quer uma Bíblia para começar com o pé direito, não precisa gastar uma fortuna. Você não precisa de linguagem arcaica nem tradução em português de Portugal. Você precisa de clareza, fidelidade e leveza. E a Bíblia do Peregrino, ela entrega tudo isso a você. Então, um resumo prático do que foi falado até agora. A Bíblia do Peregrino te dá uma linguagem acessível, notas claras e didáticas. É excelente, seja para adultos que jovens. E o preço é um preço justo e é muito fácil de encontrar. Se você quer começar e não travar na linguagem, essa é a versão ideal. Porque a Bíblia, ela não foi feita para especialistas. Ela foi feita para qualquer pessoa que quer aprender. Uma das maiores surpresas para quem começa a ler a Bíblia com atenção é perceber o seguinte: ela não parece um único livro, parece uma biblioteca. E essa percepção está absolutamente certa. A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, num único tempo, com um único estilo. Ela é um verdadeiro mosaico, composto por mais de 40 autores ao longo de cerca de 1.500 anos, em 13 idiomas diferentes, em contextos históricos completamente distintos. Agora respira fundo, porque aqui vem algo que muita gente não te conta. A Bíblia é inspirada por Deus, mas escrita por mãos humanas. E essas mãos humanas carregavam sua cultura, seus conflitos, seus medos e suas experiências com o sagrado. Você vai encontrar aqui textos que são poesia pura, como nos Salmos, diálogos cheios de ironia e sabedoria, como em Jó, mas também leis detalhadas e repetitivas, como em Levítico. Vai encontrar cartas cheias de conselhos práticos, como nas epístolas, e também histórias grandiosas, como as de Moisés, Davi ou Jesus. Vai encontrar profecias simbólicas, como em Isaías ou Apocalipse. É como se você estivesse lendo romance, diário, crônica, constituição e carta pessoal. Tudo no mesmo livro. E sabe o que isso revela? Que a Bíblia não é só um manual religioso. Ela é um espelho da condição humana. Lá estão nossos erros, nossos medos, nossas buscas, nossa sede por justiça, amor, sentido e redenção. E o mais fascinante, apesar da diversidade de autores, estilos e épocas, há um fio condutor invisível que liga tudo.
como se uma única voz estivesse por trás de todas, costurando o enredo com propósito. Agora eu vou te passar aqui um resumo prático. A Bíblia tem múltiplos autores, múltiplos estilos e uma única mensagem central: a história da relação entre Deus e a humanidade. Você vai ler narrativa, poesia, lei, profecia, sabedoria, parábola, epístola e até literatura apocalíptica. Não tente encaixar a Bíblia numa caixinha só. A beleza está justamente na sua pluralidade literária e espiritual. Então, se você nunca conseguiu entender a Bíblia porque ela parecia esquisita ou desconexa, agora você já sabe. Ela não foi feita para ser lida como um romance corrido. Ela foi feita para ser explorada como um mundo. E a cada gênero, a cada livro, você não lê apenas um texto antigo. Você entra numa nova dimensão da alma humana. Se você pesquisar no Google como ler a Bíblia, vai encontrar centenas de métodos, gráficos, planos de leitura, cronogramas de 365 dias e desafios de 90 dias. Mas deixa eu te contar uma verdade que quase ninguém diz. O método perfeito não é o mais completo, é o mais viável. O que você consegue manter no seu ritmo de vida. E nesse momento em que você está começando sua primeira jornada bíblica, o segredo é não travar na escolha. Vamos simplificar. Existem 3 caminhos principais para ler a Bíblia. Primeiro, de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, na ordem tradicional. O segundo seria temático, pulando de livro em livro por assunto, por exemplo, fé, sabedoria, oração, etc. Outro modo seria cronológico, seguindo a ordem histórica dos acontecimentos, que é diferente da ordem dos livros que vemos. Todos têm o seu valor, mas para a sua primeira leitura, a nossa recomendação é direta. Comece pela ordem tradicional, de capa a capa. Por quê? Porque isso te dá uma visão de conjunto. Você começa a entender como as histórias se conectam, como os personagens voltam, como as promessas se cumprem, como tudo aponta para algo maior. Agora, uma nuance importante. Se você já tem o hábito de leitura, pode ir direto do Gênesis até o Apocalipse. Mas se você ainda está desenvolvendo esse hábito, comece pelo Novo Testamento. Leia os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois, Atos, as cartas e só então volte ao Antigo Testamento. Essa abordagem vai te dar contexto espiritual imediato e quando você retornar ao início, o que antes parecia confuso vai fazer muito mais sentido. Lembra do que eu te disse? Não complique o que é simples. A Bíblia não é um labirinto, é uma estrada e você só precisa começar a andar. Vou te passar agora um resumo prático. Primeira leitura, siga a ordem tradicional, de capa a capa. Você tem um hábito forte de leitura, então comece já pelo Gênesis. Você tem um hábito frágil, então comece pelo Novo Testamento. Depois, volte ao Antigo Testamento. Uma coisa importante, não por etapas nem busque atalhos. Leia com calma, constância e curiosidade, porque a Bíblia não é um livro para ser vencido, é um texto para ser vivido. E cada página que você lê não te leva apenas adiante, ela te aprofunda. Ler a Bíblia inteira parece uma missão impossível para muita gente, e é fácil entender o motivo. São mais de 1000 capítulos, nomes difíceis, livros longos. É como se você estivesse diante de uma montanha olhando lá para o topo sem saber por onde subir. Mas aqui está a virada de chave. Você não precisa escalar correndo. Só precisa dar um passo por dia. Vamos aos números. A Bíblia Católica tem cerca de 1330 capítulos. Agora, olha como isso muda de figura com um plano simples. 4 capítulos por dia, você termina a Bíblia em 10 meses. 3 capítulos por dia durante a semana, mais 5 aos domingos e feriados, resultado semelhante, com folga para o inesperado. Essa lógica transforma um livro que parece impossível em algo totalmente realizável.
E mais, quando você cria um ritmo fixo, o cérebro entende aquilo como rotina. É como escovar os dentes, tomar café ou controlar o celular. Você não precisa mais se convencer todos os dias. O hábito faz o trabalho por você. Vou compartilhar com vocês parte da minha rotina pessoal. Eu acordo muito cedo às 5 da manhã, já faz 20 anos. Faço os meus exercícios, tomo meu café, abro a Bíblia, leio com calma, em silêncio. Esse momento virou meu refúgio diário. É quando o mundo ainda está quieto e a palavra fala mais alto. Esse tipo de ritual cria uma ancoragem emocional. Você começa a associar aquele momento a algo positivo, profundo e necessário. Então, um resumo prático do que foi dito. Um plano leve, 4 capítulos por dia. A Bíblia você termina em 10 meses. De preferência, leia de manhã antes que o mundo te distraia. O segredo não é correr, é repetir. A constância muda tudo. Quer transformar a Bíblia em parte de sua vida? Não leia como quem tenta terminar uma tarefa. Leia como quem está cultivando uma semente, todo dia um pouco, até que floresça. Você começou a leitura, está indo bem, mas aí aparece uma dúvida. Precisa anotar? Como? Em caderno? Bíblia rabiscada? Post-it, aplicativo? Aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. O que você anota, você retém. O que você só lê, você esquece. Isso não significa virar um acadêmico das escrituras. Significa apenas se tornar um leitor que interage com o texto e não alguém que apenas passa os olhos. Quando você anota, algo mágico acontece. Você desacelera. Você presta atenção, você começa a enxergar padrões. E aos poucos, a Bíblia começa a falar com você em camadas mais profundas. E como fazer isso sem complicar? Aqui está um método que usamos aqui em casa, inclusive com os filhos. Tenha sempre papel e caneta por perto, nada sofisticado. Um caderno simples já basta. Foque nos personagens principais. Anote o que te chamou atenção sobre Abraão, Moisés, Davi, Elias, Maria, Pedro, Jesus, etc. Quem eram? O que sentiram? O que enfrentaram? Não tente entender tudo de uma vez. A Bíblia é profunda demais para uma leitura só. Se algo não fizer sentido, anote a dúvida e siga em frente. Depois você volta com mais bagagem. Quer uma estrutura simples de anotação? Aqui vai o modelo que funciona. Modelo 3x1. Uma frase que resumiu o que você leu. Um versículo que tocou você. Uma pergunta que surgiu. Esse modelo cabe numa folha de caderno e com o tempo vira um diário espiritual. Não de teorias, mas de descobertas. Resumo prático. Anote com papel e caneta, quanto mais simples, melhor. Foque em personagens e temas centrais. Anote dúvidas e deixe o tempo e a leitura responderem. Use o modelo 3x1. Resumo, versículo, pergunta. Ler é semear, anotar é regar. É isso que transforma a sua leitura em memória. E mais do que isso, em transformação pessoal. Como lidar com textos difíceis? Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Você está lendo bem, firme, empolgado e de repente se vê preso num livro como o Levítico, Deuteronômio ou Crônicas. As histórias travam, os nomes se repetem, as leis se arrastam, as genealogias parecem eternas. E aí vem a dúvida fatal: será que eu não entendi nada? Será que a Bíblia não é para mim? Não se preocupe, você não está sozinho. Todo leitor da Bíblia passa por esse vale. Agora aqui vai um segredo que pode mudar tudo. Textos difíceis não foram feitos para entreter, foram feitos para revelar padrões. Quando você lê Deuteronômio, por exemplo, não está lendo uma narrativa de aventura. Você está lendo um discurso de despedida de Moisés, onde ele recapitula a história do povo e dá instruções para o futuro. Quando lê Reis e Crônicas, não está apenas vendo uma repetição. Você está vendo a ascensão
e a queda de reis, líderes, profetas, sistemas. E o que parece repetição, na verdade, é um ciclo espiritual que se repete ao longo da história humana. Quer um filtro que ajuda a entender esses livros? Use essa lente. Obediência é bênção. Desobediência é queda. Essa lógica se repete como um coração batendo em todo o Antigo Testamento. Quando você começa a enxergar os ciclos, aquilo que era maçante se transforma em mapa espiritual. Agora uma dica de leitura ativa. Marque padrões, expressões que se repetem, atitudes recorrentes, ciclos espirituais. Observe reações de Deus diante de comportamentos humanos e vice-versa. Não espere lições práticas em cada parágrafo. Às vezes, o que importa é a atmosfera espiritual do texto. Resumo prático. Textos difíceis não são obstáculos, são treinamentos de percepção. Busque padrões, não conclusões imediatas. O que hoje parece repetitivo, amanhã será uma chave de compreensão. Você não precisa entender tudo agora. A Bíblia não é um enigma. É uma revelação progressiva. E muitos dos capítulos que hoje parecem chatos, amanhã vão te emocionar. O problema nunca foi o texto. O problema é que a gente aprendeu a esperar respostas rápidas de livros eternos. Uma das grandes barreiras na leitura da Bíblia é achar que ela está distante demais da vida real. Que os personagens são santos inalcançáveis, que os tempos eram outros, que os problemas não são os mesmos. Mas a verdade é bem diferente. A Bíblia não é um livro sobre anjos, é um livro sobre gente comum enfrentando dramas eternos. Na Bíblia você vai encontrar tentação, como Eva e Davi enfrentaram. Erros, como Pedro cometeu e superou. Traição, como José sofreu dos próprios irmãos. Medo, coragem, queda, perdão, redenção. Esses temas não envelhecem. Eles mudam de cenário, mas continuam pulsando no nosso coração. Quer ver isso na prática? Quando você lê sobre o deserto de Moisés, pense nos seus próprios desertos. Quando vê a coragem de Esther, pense nas decisões que você evita tomar. Quando vê a dúvida de Tomé, pense nas suas próprias noites em silêncio. Quando lê o Cântico de Maria, lembre-se das vezes que você teve que confiar sem saber o que viria. A Bíblia só ganha vida quando você entra na história e deixa que ela entre em você. As mulheres da Bíblia não estão ali por acaso. Ruth, Judite, Esther, Maria Madalena. Cada uma delas carrega lições de fé, firmeza, sabedoria e presença em tempos de caos. Essas histórias não empoderam apenas o passado. Elas continuam acendendo luzes no caminho de quem lê com o coração aberto. Resumo prático. Leia procurando paralelos entre o texto e sua própria vida. Traga as histórias para o presente. Elas continuam acontecendo com outros nomes. Inspire-se especialmente nas figuras humanas reais, imperfeitas, vulneráveis, mas guiadas pela fé. A Bíblia é um espelho, não um vitral. Ela não foi feita para você admirar de longe. Foi feita para você se enxergar dentro dela. É importante compartilhar suas dúvidas. Você vai se deparar com textos estranhos, com frases que parecem contraditórias, com personagens que tomam decisões difíceis de engolir. E o mais importante, isso é normal. Aliás, é necessário. Dúvida não é sinal de fraqueza na fé. Dúvida é o solo da pergunta sincera. E toda a fé madura passou primeiro pelo vale da interrogação. Um segredo dos grandes leitores da Bíblia. Eles não escondem suas dúvidas, compartilham. Porque é na conversa, no confronto saudável, na troca honesta, que novas camadas se revelam. Você lê um versículo de um jeito, outra pessoa lê de outro. E de repente surge uma terceira luz que nenhum dos dois teria sozinho. Vou te dar um exemplo. Um dia, lendo a história de Jonas, meu filho me perguntou: pai, por que Jonas ficou bravo mesmo depois que o povo se arrependeu?
Aquela pergunta abriu uma reflexão que eu nunca tinha feito. Será que às vezes eu também fico bravo quando Deus perdoa alguém que eu queria ver punido? Percebe? Uma dúvida inocente gerou uma revelação profunda. Onde compartilhar suas dúvidas? Boa pergunta. Com alguém de confiança que também lê a Bíblia. Em grupos de estudo ou oração. Nos comentários de vídeos como este, a conversa começa aqui. E se ninguém souber responder, você acaba de encontrar uma pergunta digna de estudo. Resumo prático. Sentiu confusão? Anote a dúvida. Não guarde só para você, compartilhe, pergunte, dialogue. A dúvida honesta é uma ponte para a fé consciente. A Bíblia não foi feita para ser lida em silêncio absoluto, ela foi feita para ecoar entre pessoas. Porque às vezes a resposta que você procura está na boca de alguém que você ainda nem conheceu. Evite leituras de apoio na primeira leitura. Essa dica pode parecer contraintuitiva. Afinal, vivemos na era dos comentários, dos estudos, dos podcasts. Mas deixa eu te dizer uma coisa com carinho e clareza. Na sua primeira leitura, você não precisa de um intérprete. Você precisa de silêncio. Existem livros maravilhosos sobre a Bíblia. Sim, há teólogos incríveis, com explicações que ajudam muito. Mas agora, nesse começo, você precisa criar vínculo direto com o texto. Porque se você começa ouvindo as vozes dos outros antes da sua, corre um risco enorme de nunca mais escutar o que a Bíblia diria diretamente a você. Imagine isso como conhecer uma pessoa. Se antes de conversar com ela você ouve 10 opiniões sobre quem ela é, você já encontra essa pessoa carregada de filtros, impressões, medos e até preconceitos. A mesma coisa acontece com a palavra. É por isso que o melhor conselho que posso te dar agora é esse. Leia o texto puro. Leia devagar. Leia com atenção e sem intermediários. Deixe a Bíblia falar com você antes de deixar que falem sobre ela. Você vai se surpreender com a clareza de algumas passagens, com a beleza de um verso que você jamais teria notado. E até com a liberdade de não precisar concordar com tudo de imediato. Crie espaço para isso. Leia sem pressa. Anote suas próprias impressões sem medo de errar. Descubra o texto com seus próprios olhos e ouvidos. Depois, quando você tiver uma base real, viva, sentida, aí sim os comentários e estudos, análises farão mais sentido. Porque você terá uma fé formada, não apenas informada. Evite comentários e análises no começo. Priorize escutar o texto com o coração limpo. Leia com confiança de que Deus fala e Ele pode falar com você. A primeira leitura é como um encontro. Você não precisa de plateia, só de presença. Antes de saber o que os outros pensam sobre Deus, experimente descobrir o que Deus pensa sobre você. Se você chegou até aqui, parabéns. Você não está apenas tentando ler um livro. Você está dando o primeiro passo numa das jornadas mais profundas que um ser humano pode fazer. Ouvir a voz de Deus na própria história. Você não precisa saber tudo, não precisa entender tudo e definitivamente não precisa esperar estar pronto para começar. Você só precisa dar o primeiro passo. O resto, o próprio texto vai te ensinar com tempo, com constância, com coração. E agora eu quero te ouvir. Qual dica desse vídeo mais te ajudou? Qual delas você vai aplicar ainda hoje? Deixa aqui nos comentários, porque a sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa que está começando também. E se você conhece alguém que sempre quis ler a Bíblia, mas não sabia por onde começar, compartilhe esse vídeo. Você pode ser o empurrãozinho que alguém precisava para começar essa jornada. Se quiser mais vídeos como este, com planos práticos de leitura, dicas de livros, histórias transformadoras, já se inscreve no canal e ativa o sininho. O melhor ainda está por vir. A Bíblia é um livro vivo, mas ela só ganha vida quando encontra um leitor
disposto. E se você chegou até aqui, esse leitor pode ser você. Nos vemos na próxima quarta-feira.